Vamos começar esse vídeo. É um vídeo bem diferente. Confesso para vocês que me deu uma vontade enorme de poder falar um pouquinho do Evangelho. Sinceramente, eu estava almoçando e o pensamento voltou para mim olhar a minha antiga Bíblia, um livro velho, mas que ele ainda se encontra legal para se estudar. Muito bom. Olha as condições dela. Essa Bíblia eu a possuo desde 1980. Aqui está a contracapa dela, mostrando para vocês 1980. Foi quando eu a comprei, quando recebi as palestras dos missionários, me convidando para participar de uma reunião na igreja. Na igreja pela qual só fala das coisas maravilhosas, das coisas boas, ajuda eu a aprender o que é o arrependimento, o que é voltar para o seio do Senhor no dia que Ele me chamar. E me mostrar como um chefe de família deve se proceder diante da sociedade e outras coisas mais. Sou muito grato a esses rapazes aí. A primeira dupla que começaram a pregar o evangelho para mim foi o Helder Freitas, ele é de São Paulo, e o Helder Kogo, com mais ou menos de 30 a 45 dias que ele estava me dando a palestra, houve uma transferência. O Helder Freitas foi para outro distrito do bairro, do estado, e Helder Fortunato veio para o lugar dele. E esses dois foram quem fizeram o meu batismo. Um certo dia, eu estava trabalhando e esses rapazes entrou pela porta traseira do ônibus e o ônibus estava muito cheio. Com poucos minutos eles estavam cá na frente, porque de onde eles pegaram o ônibus para a igreja era aproximadamente 4 paradas. Não sei se vocês sabem como é as paradas dos ônibus no Nordeste. Cada parada, o mínimo, sobe 20 passageiros. E o ônibus estava cheio pra caramba. E da parada que ele pegaram o ônibus para a quarta parada que eles iam descer, que era em frente à igreja, eles rapidinho chegaram perto de mim. Eu era o motorista. Eu admirei a postura deles. Eu perguntei, amigos, vocês são de alguma seita? Um sorriu para o outro e os dois sorriram para mim. E falaram, somos de uma seita, sim. Aceitamos, a nossa igreja aceita tudo. O bêbado, o cego, o aleijado, o torto, o criminoso, o ladrão, todo tipo de pessoas. Porque todos são filhos de Deus e todos merecem um dia ter o arrependimento e se batizar na verdadeira igreja do Senhor. Aquelas palavras entrou no meu coração como se fosse uma faca. Eu agradeci pela resposta, mas fiquei meditando. Eles perguntaram, nós podemos lhe visitar qualquer dia? Eu digo, rapaz, vamos marcar. Ele disse, vamos amanhã? Eu disse, amanhã eu não posso porque eu tenho algo a fazer. Eu tinha um compromisso, aí não deu. Eu falei, pode ser depois de amanhã. Aí no terceiro dia, eles chegaram na minha casa e me deixaram algumas palavras deste livro, a Bíblia.
e me deixaram também do livro de Mórmon. Me deixaram umas 3 páginas pedindo para que eu lesse com o coração quebrantado e com oração fervorosa, que eu lesse e perguntasse a Deus, ao Pai Todo-Poderoso, que se aquelas palavras que ali estão escritas são palavras verdadeiras, palavras do Senhor Deus. Se eu sentisse o coração arder, o Espírito ia meditar no meu pensamento, ia dar uma alegria no meu coração por mim estar conhecendo o Evangelho e por mim estar conhecendo as palavras de Deus. Esses rapazes deram a palestra e foram embora cuidar das atividades deles. Me sentei no sofá da minha casa e comecei a ler esse livro. Primeiro foi a Bíblia, de página a página. Pela noite, deitado na minha cama, deitado entre aspas, encostado a cabeça na cabeceira da cama, comecei a ler o livro de Mórmon, li até última página do Capitão Moroni. Eu tenho um amor muito grande pela história desse guerreiro, desse profeta Moroni. Então, todas as vezes que eu pego esses livros para ler, porque o meu celular me dá a oportunidade de ter diversos livros, tudo anexado no aplicativo da igreja. Eu tenho todos os livros. Tem a Bíblia Sagrada de ponta a ponta, tem o livro de Mórmon, tem o livro de Doutrinas e Convênio, Pérola de Grande Valor. Tenho todos os livros. Tenho a revista que o profeta traduz durante todo, no período de 6 meses, das orações, do trabalho feito pela igreja, a determinação do Senhor Deus, porque o profeta é um homem escolhido por Deus para guiar os filhos de Deus aqui na terra. Guiar quer dizer ajudar a pessoa a andar no caminho reto. Você anda se quiser, porque todos nós temos livre-arbítrio. Me lembrei agora de 2 passagens. Olhe, quando você vê acontecer algo estranho, terremoto, prédios caem, inundações, guerras, olha, não fique sabendo você que essa religião que eu frequento, essa entidade, tem uma participação muito grande. Ajuda de diversas formas, de várias maneiras. Ela está entre as todas que pregam o Evangelho, ela é a primeira que chega para dar ajuda humanitária, de todos os sentidos. E a igreja tem o prazer de ajudar. Forma-se uma corrente do bem, e essa corrente do bem começa da primeira presidência, termina no presidente de rama. E daí por diante. Todos os membros se envolvem a ajudar o irmão que está passando por alguma perrenga, algum sofrimento. Agora mesmo, eu estava lendo a Bíblia Sagrada. Sempre eu ouço falar, e já falei muitas vezes, quando nós começamos a ler o Evangelho, você pode começar da primeira página. A interpretação é de uma forma. Se você amanhã ou depois for ler da primeira página de novo, você vai fazer uma outra interpretação. A chuva chegando. De novo. A chuva no DF não dá trégua não, viu? Passa 2, 3 dias de sol, de repente começa a cair chuva de novo. O tempo está mudado. A palavra mais certa é essa. A vinda do Senhor está próxima. Ele está se aproximando, anunciando constantemente e nós não damos atenção. Bem, eu peguei
esta Bíblia, que a possuo há 40 anos. Eu tenho ela desde 1900, e a página, pai do céu, aqui, 1986 para 2026, 40 anos completa agora no mês de São João, que eu tenho esse livro na minha mão. Trato com o maior carinho. Não deixo ninguém pegar nela, porque só eu sei como eu uso ela, da maneira que eu uso, como eu gosto de usar, e o que nela tem é sagrado. Como eu estava falando, que eu comecei a ler ela, eu li o primeiro versículo do capítulo de Gênesis. Achei muito interessante como nós somos, que nós devíamos ser melhor quebrantado de coração. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles existe. Aqui é um relato falando de tudo que tem na terra, tudo, sem exceção, da formiga ao ser humano. Foi tudo concebido por Deus. Deus fez tudo. O primeiro versículo fala assim, é o versículo 1 e o 2 que eu vou ler para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, muito antes de Deus fazer tudo que na terra tem, as águas já existiam. Mas era de forma diferente, de outra maneira. Deus, quando olhou para aquele espaço, viu que algo de bom poderia ser feito. Ele imaginou, pensou e criou a terra. Colocou tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. E colocou no capítulo 2, no versículo do 22 até o 25, que é o final do capítulo, fala mais ou menos assim. Preste bem atenção o que nós somos, quem somos, o que deveríamos fazer, o respeito que deveríamos ter um pelo outro. Porque, olha, são seres humanos. Pode ser ruim, mal, do jeito que for, são seres humanos, temos que ser tratados bem. No versículo 22, fala bem assim, e da costela o Senhor Deus vamos repetir, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto o homem foi formada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Fiquei pensando nesses 4 versículos, a capacidade que nós temos. Vamos falar assim rapidinho. Quanta não quer sair a palavra, profanação de corpo nós praticamos. Essa que você chega no pescoço, no braço, no peito, na barriga, nas costas, perto das nágnas,
ainda tem a cara de pau de escrever Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele tinha alguma marca de profanação no corpo dele? Jesus Cristo ensinou tudo que o Pai pediu. Deus pediu que o homem é templo sagrado. O homem, entre aspas, o homem e a mulher, é templo sagrado. Não pode existir nenhum vínculo com o cara da capa preta. Mas nós fazemos as coisas erradas. Falando da mulher. Nós vivíamos tristes. Quando eu vivia no paraíso, Adão vivia triste, Deus mostrou a ele o jardim do Éden, pediu para que ele botasse nome em tudo, ele colocou nome em tudo. Mas faltou algo que ele se sentiu triste. Deus deu a ele um sono profundo, dele cortou a costela e formou a mulher do seu corpo, do meu corpo, do seu. Nós temos uma costela faltando. Formou a mulher. E a mulher cresceu, bateu asa, levou Adão ao pecado. Mas nem por isso Deus a condenou só pelo seu ato, não pelos seus atos. Deus mostrou o caminho da verdade, o caminho da sabedoria. Quando Deus criou a terra, ele fez tudo nela em 6 dias. Tudo, sem exceção. Ele acabou no sábado. O domingo ele tirou para descansar, para repousar, no nosso linguajar. Repousar. No 6º dia, ele viu tudo como estava. Tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo organizado. Tudo bonito. Deu sabedoria para o homem, deu força, inteligência, deu tudo. Mas, infelizmente, nós só praticamos as coisas erradas. Num lugar bem distante, tinha um homem que queria ser o bambambam. Melhor do que os outros, melhor do que tudo. Ele se achava o mais bonito, o mais forte, o mais bonito em tudo. Chamava-se Rio, o nome desse homem. Deus autorizou ele embelezar a terra, deixar a terra bonita da melhor maneira possível, dar um trato legal. É como se uma mulher fosse para um salão de beleza e passasse aquelas escovas, tipo essa aqui, o cabeleireiro deixar ela zerada. O que aconteceu? Ele saiu desenhando a terra. Aqui e ali ele dava uma reta, enlarguecia, estreitava, deixava mais alguma ramação dele por algum canto, por dentro das matas. A uma determinada hora ele chegou em uma quantidade de água muito grande, maior do que a dele. Essa água rodeava a terra, chamava-se mar. Quando ele chegou, ele parou. Ele disse: o que é que eu vou fazer aqui? Não. Se eu entrar nessas águas, o sabor dela é salgada. Eu vou morrer. E eu não vou dar esse gosto. Eu sou mais bonito do que ele. Deus lá de cima olhou e perguntou: Rio, o que você tem? Ele, na cara de pau, falou: Senhor, eu sou bonito, sou gostosão. Por que que eu vou entrar nessa água salgada? Se eu entrar, vou morrer. Eu sou muito mais bonito do que ele, eu não tenho o que fazer aí. Ele falou, o Senhor falou para ele: Rio, você depende dele. Ele depende de você. O oxigênio que ele tem é muito mais do que o seu.
O peixe que você tem não é o peixe do mar. O peixe do mar não tem o peixe do rio, do seu rio. Então você tem que desaguar nele. E dele sairá belezas por toda a face da terra. O rio parou, pensou, começou a chorar. Quando ele começou a chorar, as águas começou a entrar no mar adentro e começou a criar espumas. Aquilo era as lágrimas do rio se debostando, saboreando a água salgada. E a água salgada, saboreando a água do rio. O Senhor disse que haja água abundância. Algum canto da sua vida, em algum lugar você já viu o mar secar? O rio não seca também. Quando ele está prestes a ficar fraco, Deus manda chuva e tudo é organizado. Meus amigos, eu espero que eu não tenha falado nada errado. Eu posso até ter falado de outras maneiras, de outro linguajar, porque a nossa geração é diferente das antepassadas, da criação do mundo é diferente. E cada ano que se passa, a geração muda, tudo muda. Peço desculpa se cheguei a magoar alguma religião, mas eu acredito vermeamente que Deus vive, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é nosso Pai, nosso amigo e nosso irmão, e que a igreja viva e verdadeira de Jesus Cristo existe na terra. Basta você botar o joelho no chão e perguntar: onde eu encontrar essa igreja, Senhor? Alguma hora alguém vai lhe mostrar o caminho verdadeiro da igreja. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu a encontrei, foi dessa forma, chorando, lamentando e perguntando a Deus. Aí alguém me ensinou, em 1 Tiago 5, se a mim a falta de sabedoria, que eu ore a Deus, que Ele me dará abundância. E eu aprendi a conhecer o caminho de Deus. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, deixando de coração. Esse vídeo ficou longo, não vou retirar nada, além da contracapa que eu vou colocar. Beijo no coração e até o próximo vídeo.